Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que o Estado tem obrigação de fornecer medicamento que, embora não registrado na Anvisa, tem autorização de importação excepcional. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre digo que o objetivo aqui no canal é garantir que você tenha autonomia para também pegar uma decisão judicial e interpretá-la sozinho por conta própria, é isso que a gente vai fazer junto aqui agora. Inclusive, a íntegra dessa decisão vai estar na descrição do vídeo, caso você tenha interesse depois de ler sozinho. Bom, esse caso concreto eu quero já falar o que foi julgado e quais foram todos os fatos importantes, relevantes, para a gente poder focar hoje nos fundamentos que foram utilizados nessa decisão, que é uma decisão de extrema relevância, inclusive para que ela seja observada em casos futuros que sejam semelhantes, mas não sejam idênticos a esse. Então, antes de a gente analisar o acórdão, eu vou frisar aqui o seguinte. Nesse caso, o jurisdicionado era um menor de idade que tem uma doença grave que só poderia ser tratada por esse medicamento à base do canabidiol. E ele também comprovou que ele tinha hipossuficiência financeira, ou seja, ele não tinha condições de sozinho arcar com esse medicamento de elevado custo. Esse medicamento não possui registro na Anvisa, mas ele tinha autorização para importação excepcional. Ou seja, quando ele recebe essa autorização para importação, quer dizer que a Anvisa sabe que esse medicamento é seguro, que ele não vai causar perigo sanitário e, portanto, ela autoriza essa importação porque, apesar de não estar registrado ainda o medicamento no Brasil, a eficácia dele e a sua segurança estão comprovadas, tá bom? Então, foi com base nisso que esse jurisdicionado menor de idade, representado pelos seus pais, entrou com a ação contra o Estado para exigir o fornecimento desse medicamento. Tanto em primeira quanto em segunda instância, ele venceu, e aí o Estado entrou com esse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, para tentar alterar esse julgamento no STF, falando que ele não teria obrigação de arcar com esse medicamento por não ter o registro na Anvisa. Esse argumento do Estado foi, inclusive, baseado num julgamento anterior do STF, que já tinha entendido isso, que não estando o medicamento registrado na Anvisa, o Estado não teria obrigação de fornecer. Só que o que foi frisado nesse julgamento é que esse caso tem uma distinção, uma peculiaridade distinta, que é justamente a questão de existir essa autorização excepcional de importação desse medicamento, algo que não existia no precedente anterior que o Estado estava mencionando. Inclusive, em vídeos anteriores, eu sempre ressalto isso. Existe um precedente que é formado, mas se o seu caso possui peculiaridades distintas, talvez aquele precedente não possa ser aplicado no seu caso concreto, sem que haja pelo menos algumas alterações para que ele se aplique diante daquelas peculiaridades específicas do seu caso. Eu sempre faço essa ressalva. Então, diante desta peculiaridade distinta, foi formado esse novo precedente que afirma exatamente isso, que em casos de autorização excepcional para importação do medicamento, o Estado tem sim obrigação de fornecer quando a pessoa é hipossuficiente financeiramente, desde que haja essa importação autorizada. Bom, a gente falou já sobre isso, no final eu vou falar um pouquinho qual foi a tese que foi firmada nesse caso, para a gente também ver se está de acordo com as peculiaridades, mas agora eu quero focar bastante nos fundamentos que foram utilizados nessa decisão judicial. Vamos lá. Bom, aqui ele faz como tem 65 páginas a decisão, ela é longa porque ela tem os votos de todos os ministros, então eu vou ir nas partes que eu já grifei, que eu já vi que são as partes importantes da gente comentar. Então vamos lá, ele faz aqui o resumo. O Estado de São Paulo recusou-se a fornecer o recorrido esse medicamento Hemp Oil Paste à base do canabidiol. O paciente, ele possui encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e crises epiléticas de difícil controle. Como eu falei, o Estado alega a falta de registro na Anvisa e que por isso ele não teria obrigação de fornecer. Aí vamos descer um pouquinho. Aí ele cita aqui
uma resolução 335 de 2020 que define critérios e procedimentos referentes à importação por pessoa física para uso próprio de produto derivado de cannabis, mediante prescrição de profissional habilitado para tratamento de saúde. Ou seja, não basta a parte chegar lá e falar, eu quero esse medicamento, ela tem que ter tido a indicação médica nesse sentido. Então, toda vez que a gente entra com uma ação contra o Estado ou contra o plano de saúde para fornecimento de algum medicamento, para a cobertura de algum tratamento específico, tem que ter o respaldo de um relatório médico que indique esse procedimento, esse medicamento. E aqui, o primeiro argumento super importante para a gente frisar, que está aqui embaixo. Conclusão diversa, ou seja, a conclusão diversa de entender que o Estado não deveria ter que arcar com o medicamento nessa hipótese, implica submeter a sobrevivência do cidadão a ato estritamente formal. Deliberação da Anvisa no sentido do registro. Havendo permissão por parte da Anvisa e sendo caso de importação excepcional para uso próprio individualizado, ao Estado cumpre viabilizar a aquisição. Por que ele utiliza esse fundamento? Porque o registro na Anvisa, ele busca garantir que o fármaco é seguro. Se não tem esse registro, mas tem a autorização para importação, isso já supre a questão da eficácia e da segurança desse fármaco. Então, você não pode impedir que a pessoa tenha um tratamento que para ela é excepcional pelo fato só de não ter um registro quando existe uma autorização para importação. Eu quero abrir agora um parênteses para fazer um paralelo com um julgamento recente do STJ que trata sobre a taxatividade do rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Esse rol da ANS, ele prevê alguns procedimentos e eventos que o plano de saúde privado tem obrigação de dar cobertura. E sempre o entendimento foi no sentido de que esse rol seria exemplificativo. No entanto, recentemente, no comecinho de junho, para ser mais específica, foi feito um julgamento no STJ, aliás, foi dada continuidade a um julgamento que já tinha sido iniciado no ano passado, para decidir qual seria a natureza desse rol. E foi entendido nesse julgamento, por maioria, que esse rol teria natureza taxativa. Ou seja, o que não está naquele rol, o plano de saúde não teria obrigação de dar cobertura. Esta é uma decisão que é um retrocesso no direito à saúde. O rol, ele é um rol que depende de burocracias para ser atualizado e não acompanha a evolução da medicina. E, além de tudo, tem vários outros fundamentos para a gente mostrar o equívoco dessa decisão do STJ, que eu vou, inclusive, fazer um vídeo específico quando o acórdão for publicado, porque o acórdão, a decisão, ainda não foi publicada. E eu queria fazer esse paralelo porque o fundamento utilizado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, ele é contrário aos argumentos utilizados pelo STJ, ou seja, o STJ está indo contrário aos fundamentos utilizados nessa decisão, que se aplicam, por analogia, ao caso do rol da ANS nos planos de saúde privados. Apesar de aqui ser um caso tratando do Estado, os argumentos utilizados aqui, que eu vou continuar falando agora, eles se aplicariam, sim, ao caso do rol da ANS, quando o STJ tratou da sua natureza e entendeu o contrário à jurisprudência até então dominante, que a natureza desse rol seria taxativa. Então, de novo, o rol da ANS, ele é revisto de 6 em 6 meses, ele é atualizado a cada 6 meses em regra. Então, se um procedimento não foi ainda incluído no rol, mas existe eficácia, existe a comprovação de que ele é seguro, porque ele está, inclusive, autorizado, registrado na Anvisa, tem procedimentos e medicamentos que não estão no rol da ANS, mas que estão registrados na Anvisa. Então, como que o plano de saúde não vai ser obrigado a fornecer isso quando o médico que acompanha, de fato, o segurado, afirma que ele tem que realizar esse tratamento? É exatamente o que o STF está falando aqui nesse fundamento. Por conta de uma questão formal, vai estar impedindo um cidadão de sobreviver, de ter o tratamento que a ele é imprescindível. Tem mais fundamentos aqui que a gente vai falar agora que se aplicariam perfeitamente a esse caso que foi julgado pela STJ, que analisou a natureza do rol da ANS. Então, vamos lá, vamos continuar analisando os fundamentos que foram utilizados pelos ministros do STF nesse caso. Olhem esse fundamento. As etapas do ciclo de utilização de medicamento nas redes públicas e mesmo fora dela não levam em consideração as necessidades de atendimento de cada paciente que não são padronizáveis a modelos taxativos. A ação de cada medicamento, ela mesma, é variável de acordo com as propriedades de cada organismo, o que tem suscitado críticas ao emprego equivocado da metodologia de padronização na farmacologia.
Esse é outro fundamento de extrema relevância que se aplica à questão do STJ do rol, da natureza do rol da ANS. Porque esse rol, além de ele prever alguns eventos e procedimentos, muitas vezes ele coloca uma diretriz de utilização. Então ele vai lá e fala, nesse procedimento cirúrgico só é cabível para pacientes acima de 75 anos. Qual que é o sentido disso? Com base em que ele fala que um paciente com menos de 75 anos não poderia fazer esse procedimento se o médico que acompanha esse paciente diz que para ele só é cabível esse procedimento? Então, como que... Ele usa aqui a palavra taxativo, ele diz, não são padronizáveis a modelos taxativos. Quando, então, o STJ fala que o rol da ANS é taxativo, está indo contrariamente a esse fundamento utilizado pelo STF nesse julgamento, que tem que ser levado em consideração. Os fundamentos das decisões são extremamente relevantes, porque se a gente julga um caso com base num fundamento, e a gente vai lá e julga um outro caso que não é igual, mas é muito semelhante, com base num outro fundamento, onde vai estar a coerência do direito? É complicado? Olha isso daqui. Uma compreensão tão chatativa da padronização da política de atenção à saúde teria o efeito de submeter pessoas necessitadas de tratamentos mais complexos ou portadoras de doenças de baixa prevalência e, por isso, vitimadas pela ausência de interesse da indústria farmacêutica a uma condição de dupla vulnerabilidade, obrigando-as a suportar um sacrifício absolutamente desproporcional. Aqui ele vai falar sobre a importância como a Constituição Federal consagrou a proteção à criança e ao adolescente, o que torna esse caso, que é de um menor de idade, ainda mais grave, né? Torna o fornecimento ainda mais necessário por se tratar de uma criança que tem que ser protegida pelo Estado. Aqui vai ter uma ressalva também falando: a intervenção sobre políticas públicas no âmbito da saúde não pode dissociar-se da medicina baseada em evidências, tampouco sobrepor-se à ciência. De novo, eu faço a ressalva de como esse fundamento teria que ter sido observado pelo STJ no julgamento que ele trata sobre a natureza do rol da ANS. Até porque quando fala que o plano de saúde só poderia arcar com o que está no rol e que só não poderia arcar com o que não está, que o plano só teria obrigação de arcar com o que está no com o que não está no rol, quando todos os outros tratamentos previstos no rol já terem se mostrado ineficazes, está falando que está basicamente rasgando o diploma de todos os médicos do Brasil. Porque se o médico que acompanha o paciente já falou que ele sabe que por conta das condições do caso do paciente, outros tratamentos previstos no rol não vão ter efeito, como que a gente pode submeter uma pessoa que paga um plano de saúde de custo elevado, inclusive um plano de saúde que existe justamente pelo déficit que existe na saúde pública, para garantir que a saúde pública, então, consiga atender realmente as pessoas hipossuficientes que não conseguem pagar um plano de saúde, é basicamente falar que uma decisão judicial está acima do que diz a ciência, do que está comprovado na medicina, que evolui muito mais rápido do que esse rol da ANS. E, bom, é com base nesses fundamentos que, então, o caso concreto foi julgado e foi entendido que o Estado tem, sim, a obrigação de fornecer medicamento, que, embora não registrado na Anvisa, tem autorização de importação excepcional. E, depois de tudo isso, do julgamento do caso concreto, foi fixada essa seguinte tese: cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Esse foi a tesezinha afirmada. Como eu sempre ressalto, essa tese ela tem que sempre ser analisada de acordo com o julgado inteiro. A gente sempre tem que analisar a decisão inteira para ver justamente todas as peculiaridades do caso concreto. E o que eu mais quis frisar nesse vídeo foi realmente todos esses fundamentos que foram utilizados pelo STF e que precisam ser utilizados em casos semelhantes, mesmo aqueles casos que dizem respeito aos planos de saúde privados, porque, como eu disse, eles exercem uma atividade que busca suprir o déficit na saúde pública e, com isso, eles oferem lucros muito elevados. Então, se o Estado tem a obrigação de fornecer, inclusive um medicamento que não está registrado na Anvisa, como que o STJ pode dizer que o plano de saúde não tem obrigação de fornecer um medicamento ou um tratamento que não esteja no rol da ANS, mas que tem registro na Anvisa?
é uma incongruência no direito que não pode permanecer. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Obrigada e até breve.